O Deus dos cristãos é um Deus cristão? Esta é a pergunta que vai nortear este vídeo que nós estamos a fazer, porque é muito notório que vivemos em um mundo onde as pessoas classificam umas às outras, inclusive as próprias pessoas das determinadas religiões que nós temos e que existem no mundo. Bom, essa pergunta, ela é literalmente tirada, e tem toda a influência de um grande teólogo chamado Bruno Forte. Bruno Forte, em uma das suas reflexões, ele traz essa temática do Deus dos cristãos e do Deus cristão. E levanta-nos essa grande interrogação. Por quê? Porque é notório como as pessoas vivem as formas religiosas e as próprias fés de modo diferente. Isso é normal. Mas é notório o quanto as pessoas classificam a forma A ou a forma B de certa ou de errada. Por exemplo, as redes sociais é um exemplo disso, é um fator predominante disso. Seguimos as pessoas que nós achamos mais religiosas, mais certas. Outras pessoas seguem pessoas que são religiosas de forma diferente. E isso parece que vai dependendo do gosto de cada pessoa. Por quê? Porque um dos fatores predominantes da forma religiosa de se viver hoje é o fato de vivermos a religião do quê? A religião dos self-selves. Eu pego aquilo que eu quero me alimentar. Eu pego aquilo que eu quero e argumento aquilo como uma grande verdade de fé. E aí o Bruno Forte, quando ele faz essa pergunta, ele nos faz pensar se o Deus dos cristãos é o Deus de Cristo mesmo. Se é o Deus que Jesus é e que Jesus ensinou para que as pessoas buscassem. Vitor, eu ainda não entendi o que você está querendo dizer com isso. Vejam bem, tocando aqui no ponto da política. O que mais nós escutamos são pessoas dizendo assim: quem é religioso, quem é católico, quem é evangélico, quem é de determinado, quem é cristão, não vota na esquerda. O PT é uma doença, a esquerda é uma doença. Quem é religioso não vota na esquerda. Outras pessoas dizem, quem é religioso não vota na direita. Agora nós nos deparamos com a situação de pessoas dizendo, quem é religioso aceita a vacina. Outras pessoas dizem, quem é religioso não pode tomar a vacina. Então veja que nós ficamos rotulando as expressões de ser ou não religioso. E por que essa pergunta se faz tão urgente? Eu dava aula até pouco tempo, para os seminaristas, aqueles meninos que estudam para ser padres. E em uma das disciplinas que eu lecionava lá, eram muitas, mas uma disciplina que chamava Filosofia da Religião, nós paramos uma aula para refletir sobre essa pergunta. O Deus dos cristãos é o Deus cristão? E aí eu deixei uma tarefa para eles. A tarefa era que eles procurassem padres, até os bispos, amigos da igreja, amigos sem ser de igreja, família, funcionários do seminário, várias pessoas, para fazer essa pergunta: quem é Deus? Porque quando eu respondo quem é Deus, aí eu consigo mais ou menos classificar se o Deus que eu acredito e que eu sigo é o Deus que Jesus profetizou, que Jesus foi e ao mesmo tempo ensinou a seguir. E o interessante é que dentro dessa pesquisa, poucas pessoas sabem responder quem é Deus. Poucas pessoas têm um argumento plausível e racional de quem é Deus. E a pergunta que nos cabe, além de tantas, é: se eu não sei quem é Deus, como é que eu sigo? Se eu não sei quem é Deus, como é que eu mando as pessoas acreditarem nele? Se eu não sei quem é Deus, por que é que eu tenho autoridade para classificar quem é verdadeiro cristão e quem não é verdadeiro cristão? Faça essa experiência. Qualquer pessoa que você conheça na face da terra, inclusive essas que se denominam tão religiosas, tão acentuadas, tão certas de fé, pergunto para ela quem é Deus. Agora peço uma resposta convincente, uma resposta racional. Por quê?
É muito fácil acusar os ateus de serem sem futuros, vagabundos, não servem para nada. É muito fácil. Mas você já parou para pensar que muitas pessoas são ateias porque elas tendem a ser mais racionais e até hoje elas não encontraram ainda uma resposta racional de Deus? Já parou para pensar nisso? Não estou dizendo que Deus ele cabe na razão humana, não é isso, ele não cabe. Certo? Deus é maior do que a razão humana. Se Deus coubesse na razão humana, o Deus aqui seria a razão e não o próprio Deus. Porque Deus ele é maior do que tudo. Mas a resposta racional, ela tem que vir. O Papa Bento XVI, em uma de suas reflexões, ele falava que Deus ele não é um absurdo. Se ele não é um absurdo, então é porque se tem resposta lógica, se tem uma resposta assertiva, se tem uma resposta racional. Qual é essa resposta? Você sabe dar? Eu sei dar? Se nós não sabemos, por que nós nos achamos no direito de classificar as formas de religiosidade perfeitas? Por que eu digo isso? Porque a gente vive essa tendência muito forte hoje em dia. Eu falei, por exemplo, da política, né? Uma forma de pessoas classificar. Quem vota em direita não é cristão, quem vota em esquerda não é cristão. Né? Quem é de Lula não é cristão, quem é de Bolsonaro não é cristão. A gente vive isso o dia todo dia, escutando essas coisinhas. E quando você para e pensa, não é só na política. Dentro das próprias igrejas são assim. Quantas pessoas, elas não se denominam cristãs, né? E muitas vezes cristãs católicas, e acham que quem não usa, quem não se veste, quem não anda, quem não participa conforme o modelo que ela vive, conforme o modelo que ela acredita, não pode ser cristã. Por exemplo, a gente vive hoje uma tendência, né, de retorno ao passado, onde tem muitas coisas boas, muitas qualidades boas. Inclusive o Papa Bento XVI dizia que é necessário voltar aos padres da igreja. É sempre aquela perspectiva de voltar ao primeiro amor, como está na Bíblia. Mas muitas pessoas acham que ser católicos hoje é voltar a usar véu, é voltar às celebrações como eram antes. Como eu estou dizendo, tem muitas coisas boas, não me entendam mal. Mas será que ser católico é só esse voltar? Como também há já outro grupo de pessoas que criticam quem vive assim e acha que o correto é o quê? É ser cristão moderno. É ir para a igreja de todo jeito, né? Com qualquer roupa, porque Deus não olha a roupa do ser humano. Então, vejam como há essas bagunças na mentalidade das pessoas. Né? Da mesma forma como há católicos, há cristãos, né, que denominam-se religiosos e que afirmam que um verdadeiro cristão, uma verdadeira mulher é aquela que não sai de casa para trabalhar, mas que tem 5, 6, 7, 8 filhos. Tem um grande valor nisso, tem um grande valor na procriação, tem um grande valor no cuidar da casa, no se doar ao lar. Mas será que ser cristão, gente, se denomina por isso? Já outras pessoas acham que não, que tem que se defender o lado feminino, ou o pior, o feminismo exacerbado, né? Que a mulher tem que ser autônoma e que o marido não pode cobrar nada dela e que não existe essa questão de mulher ser obediente ao marido, que tem todo um contexto para aquilo que São Paulo falou e tal. Percebam que sempre quando a gente quer argumentar as nossas coisas, a gente acha uma explicação. A gente acha sempre um fundamento. A gente acha sempre algo que prove aquilo que eu estou dizendo. E aí a gente vive muito nessas perspectivas de que Bruno Forte nos faz pensar. O Deus dos cristãos é mesmo um Deus cristão? Ou será que o Deus de Jesus é um e nós com esse tanto de coisa que inventamos e criamos, né, e a todo momento estamos voltando, nós não estamos criando outro Deus ou outros deuses? Né? Como eu estou falando, há pessoas que denominam-se religiosos, somente aqueles que seguem tantas leis, o legalismo. Há pessoas que dizem que esses que seguem leis não são religiosos, porque Deus, ele é amor, ele é compaixão, ele é aberto à sua liberdade. Então percebam que há sempre duas tendências, e aí volta aquele vídeo lá, se você não assistiu, assiste aqui no meu YouTube, nem 8 nem 80.
O justo meio é o que é necessário, como dizia Aristóteles. Parece que a gente não consegue encontrar um equilíbrio em quase nada, né? A gente percebe hoje, por exemplo, pessoas que criticam outras porque não vão à igreja, não participam de missas, de cultos, não tem durante a semana aquele minuto, aquela hora para se encontrar com Deus nas igrejas, templos físicos. No entanto, muitas dessas pessoas que criticam as que não vão são aquelas que vão todo dia à igreja, e me desculpe a expressão, mas muitas vezes vão à igreja todo dia porque são vazias. Porque estar em casa com sua família é um trauma. Porque não são felizes no seu relacionamento familiar. É porque o que mais se vê é isso. Os casais que vão à igreja todo dia, mas em casa eles não se amam. Em casa não tem um lar feliz. E por isso tem que ir à igreja todo dia. Porque é um dos únicos ambientes que você consegue se realizar. No sentido de que você sai da sua frustração, que é a sua família, né? E vai para outro mundo. Um mundo onde ninguém lhe conhece. Um mundo onde falar é muito fácil. Um mundo onde as pessoas não têm convivência. E quando não se tem convivência, não se há um grande conhecimento. Então percebam que é um exagero atrás do outro exagero. São aqueles que não participam de nada, que até tem aquela brincadeira, né, de se denominar católico não praticante, cristão não praticante. Não existe isso, gente. Então você pratica ou você não pratica. E tem aqueles que são alienados, no sentido muito pejorativo da palavra, no sentido de que não tem tempo para nada. Conheço muitos filhos que dizem: meus pais não têm tempo para mim. Meus pais não têm tempo para a gente em casa. Meu pai e minha mãe nunca podem fazer um aniversário. Nunca pode ter nada. Por quê? Porque não tem tempo. Eles só estão na igreja 24 horas. E aí, muitos desses pais esquecem que a vocação deles é um matrimônio. E a vocação sendo um matrimônio, a sua igreja, a sua casa é uma igreja doméstica. E a sua casa como igreja doméstica merece ali todos os dias ser alimentada pela fé que você professa lá na sua igreja. Então percebam, gente, que há uma discrepância, uma discordância, há um mundo de envolvimento cerebral muito deturpado daquilo que Cristo pediu, né? Eu estou denominando nesse vídeo aqui praticamente um vídeo teológico. Um vídeo, claro, teológico, mas com aspectos filosóficos, porque faz com que vocês parem e pensem: caraca, será que o Deus que eu sigo, o Deus que eu creio, o Deus que eu professo é o Deus de Jesus mesmo? Deixa eu parar e deixa eu pensar. Até que ponto é esse Deus de Jesus? Ou até que ponto eu estou passando dos limites, eu estou exacerbando, eu estou exagerando? Né? O que é que está acontecendo? Você vê que acontece isso em tudo, né? Às vezes nós olhamos assim: o padre Fábio de Mello, não, ele não é muito católico não, mas o padre fulano é muito católico. Mas o padre Reginaldo Manzotti é muito católico. Não, o padre Alessandro não é. A gente gosta de estar dando nomenclatura às pessoas e ao tipo de religiosidade que eles apresentam, que elas apresentam. E a gente acaba caindo em erros teológicos muito grandes, né, em erros que se tornaram até comuns, mas é aquilo que Bento XVI chamou de vivemos um analfabetismo religioso. Por exemplo, para essas pessoas que vivem dentro da igreja, hoje se tem uma grande expressão religiosa, e que bom que tem, né, porque é literalmente um grande sopro do Espírito, eu acredito nisso. É o fato de existirem tantas novas comunidades. Um movimento católico, um movimento muito carismático, que tem vindo com grande força nesse século, já no século passado. E isso é uma grande expressão do Espírito Santo na igreja. Não podemos negar isso jamais. Mas as novas comunidades, elas não são vocações, como as pessoas costumam dizer. Tem gente que diz assim: a minha vocação é canção nova, a minha vocação é obra de Maria, a minha vocação é Shekinah, a minha vocação é o Shalom. Gente, tudo isso é erro teológico.
Só existem 3 vocações na igreja. É a vocação sacerdotal, é a vocação celibatária e a vocação matrimonial. Só existem 3 vocações. Tudo mais são carismas. Ah, Vitor, mas eu tenho uma vocação para os filhos da misericórdia. Você tem vocação matrimonial e tem um carisma pelos filhos da misericórdia. Existe em você um carisma, Shalom, carisma Canção Nova, um carisma vivente e tantos outros carismas que existem. Ou seja, são formas que Deus, né, como nós estamos falando aqui, que o Espírito Santo é a expressão do Espírito Santo, são formas que o Espírito usa e vai continuar usando durante toda a história da igreja. Para o quê? Para alcançar o coração das pessoas. Mas a tua vocação, se você é casado, e se você casou, você foi livre para casar. Tua vocação é um matrimônio. Eu espero ter acertado. Se tua vocação é um matrimônio, em primeiro lugar está a tua família. Não é o carisma, é a tua vocação, entende isso? Senão a gente cai no que o Papa falou, analfabetismo religioso. A gente troca as funções e acha que está certo. A gente troca as funções e acha que está tudo bem, está tudo maravilhoso. Quando, na verdade, aquilo que era o mais básico de eu saber onde foi que eu dei o sim, foi o sacerdócio, foi o celibato, foi o matrimônio, eu não estou sendo fiel. Então, há pessoas, muitas pessoas, que acham que vivem plenamente todos os 10 mandamentos. Por quê? Porque querem cumprir à risca ali todos os 10. Mas praticamente não tem uma vida familiar feliz, uma vida familiar bonita, testemunhal, uma vida familiar que inebria o mundo com aquilo que vive. Não vive. Você não vive os 10 mandamentos. Se você não vive a tua vocação. A tua vocação, não o teu carisma. Toma muito cuidado com isso. E aí a gente percebe muito isso porque hoje se tem uma grande tendência a colocar nas pessoas não a graça, mas o medo. A minha tese, a minha monografia de teologia foi justamente isso. A retribuição e a graça nas cartas de São Paulo, nas cartas paulinas. Por que esse tema me chamou muita atenção? Porque é mais uma grande bagunça na nossa cabeça que tem. É o fato de a gente dizer assim, tudo que o homem faz, ele faz por graça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente diz assim, o ser humano tem que fazer as coisas para conseguir ser salvo, para conseguir agradar a Deus. E a pergunta que eu fiz na monografia foi, se tudo que eu faço é Deus quem faz, é graça de Deus, por que é que eu tenho que fazer? Por que é que eu tenho que fazer? Por que é atribuição minha, já que é Deus quem faz? E é lógico, não dá para explicar isso em um vídeo, porque foi uma monografia. Né? Foi um ano de pesquisa com meu excelentíssimo orientador, né? O professor Cláudio Vianney, na Universidade Católica de Pernambuco, né? Onde eu estudei, em Recife. E foi um tema maravilhoso, assim, porque a gente chegou a um entendimento. As pessoas vivem na fé. Quase todas, há exceções, mas quase todas vivem a fé por medo. Inclusive a vocação. Eu vou ser fiel à minha mulher porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu vou ser fiel ao meu carisma, a esse chamado que eu sinto por causa que eu tenho medo. E aí, quando você estuda isso que eu estudei, quando você entende aquelas misturas todas da carta de Paulo, o que é que ele queria dizer com cada coisa, né? E por isso eu amo muito a leitura bíblica, eu tenho um curso bíblico, por isso eu amo muito o dinamismo de Paulo, né? São as cartas que eu sou mais apaixonado, porque eu estudei mais, é lógico. Então Santo Agostinho diz, né, só se ama o que conhece, só conhece o que se ama. Então quando a gente vê tudo aquilo ali que São Paulo colocava, a gente entende que as perspectivas até de ir à missa, até de ir ao culto, de procurar ir à igreja, tempo físico, ela está errada. Né? Eu até terminei a minha apresentação da monografia dizendo assim, que se São Paulo hoje estivesse vivo, ele não diria
aos católicos de modo especial. Ele não diria aos católicos: vá à missa para que você seja salvo. É o que mais a gente diz. É o que mais os pais ensinam aos filhos. Você tem que ir para a igreja. Se você não for para a igreja, você não vai ser salvo. Se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Está lá no direito canônico, está lá no catecismo da Igreja Católica, que aquele que não vai para a igreja nos dias de festa, nos domingos, não tem a salvação. Comete pecado mortal e quem morre em pecado mortal vai para o inferno. Tudo bem, realmente tem isso escrito, tá? Tem isso escrito sim. Mas a gente não ensinou, a gente não ensina, e a gente parece que não quer ensinar, porque também a gente não sabe. É que mais do que ir à igreja, é saber por que eu vou. É qual a intenção desse jovem ir para a missa. Qual a intenção dessa pessoa participar do momento religioso. É a intenção, é o porquê e não simplesmente o ir. Porque o só ir cansa. A lei pela lei, ela cansa. Temos que entender o porquê. Então São Paulo dizia, você não vai para a igreja por medo de não ser salvo. Você vai para a igreja com gratidão, porque você já foi salvo. Olha como é diferente. Se as pessoas entendessem que a minha ida à igreja, que a minha ida ao grupo, que a minha entrada em determinada pastoral, movimento, religião, que a minha determinada resposta a um carisma, a uma nova comunidade, a qualquer coisa que seja, ela não é por medo. Não é porque Deus me chama e eu tenho que aceitar por medo. É porque é gratidão incondicional a um amor de Deus derramado por nós. Se nós entendêssemos isso, essa história de o Deus cristão é o Deus dos cristãos seria totalmente diferente. Perceba se cada pessoa, inclusive eu que aqui estou falando para você, perceba se cada pessoa ela não tem uma imagem de Deus diferente. Perceba se cada pessoa ela não tem uma imagem de religião diferente. Mesmo da própria religião, mesmo do próprio grupo, mesmo da própria comunidade. Perceba se cada pessoa ela não tem uma visão diferente. E a pergunta é, por que a visão é diferente? Por quê? Por quê? Será que é o mesmo Deus ou a gente cria uma ideia de Deus e dá a ele o mesmo nome, o Deus cristão? Esse vídeo ele pode parecer um pouco complexo, mas é na verdade assim um desejo de alertar todos vocês. Alertar por quê? É muito difícil até eu fazer um vídeo totalmente religioso, totalmente com perguntas e questões religiosas, mas mesmo você que não é religioso, você se pergunta uma hora ou outra pela divindade. O Chesterton ele dizia uma coisa muito interessante. Deve ser uma tristeza ser ateu porque tem algo a agradecer, mas não tem alguém para agradecer. Mesmo os ateus, uma hora ou outra, eles se esbarram nessa questão da divindade. E esse vídeo também é para você que não tem nenhuma religião, não tem nenhuma aptidão, apreço, amor a determinado grupo ou expressão religiosa. Mas o que nós vivemos é um alerta. Você pai, você mãe, você tia, você vó. Deixa eu dizer uma coisa para você, especialmente agora para os mais velhos. Religião, por tradição, ela já acabou. Entenda o que é que eu vou falar. Já acabou. E se você ainda acha que não, ela está acabando. Por tradição. Oxente, Vitor, o que você quer dizer então que nossas famílias que passam de pai para filho a fé, isso é mentira? Espere ainda terminar. Religião por tradição está acabando ou já acabou? As pessoas têm que ser religiosas por convicção. E aí sim, se a tradição de bisavós, tataravós, para avós, para pais, para filhos, para netos, para sobrinhos, para primos, se isso vai passando de geração em geração, isso é lindo, mas que passe com convicção, com explicação racional. Ah, mas eu não sei explicar tudo, eu também não. Eu também não sei, até porque eu lhe disse o quê? A razão não abarca Deus. Deus é maior do que a razão.
Mas o mínimo você tem que saber. Você tem que saber, no mínimo, por que você manda um menino ir para a igreja. Você tem que saber, no mínimo, um pouquinho do que é Deus. Porque se você manda seu filho ou sua filha amar a Deus acima de todas as coisas, ele pergunta para você, e quem é Deus? Eu não sei quem é Deus. Então percebam, voltando, o analfabetismo religioso é muito sério. É muito sério. E se não for por convicção, o século XXI pode até não derrubar tudo. Mas o 22, o 23, vai trazer pessoas que não vão aceitar o simplesmente ir por ir. Mas eu tenho que saber o porquê. É lógico que há fases na vida que não tem como saber. A criança nasce ali, vai ser batizada, ela não tem como saber o que é o batismo. Ela não tem. Mas ao passo que ela vai crescendo, por que não ensinar para ela o porquê ela foi batizada antes? O porquê não ensinar para ela por que foram aqueles padrinhos e não outros? Por que não explicar as coisas óbvias? Só tem uma explicação. A gente também não sabe. E a prova de que a gente não sabe tanta coisa, e é lógico, nós somos humanos, não temos como saber, mas devemos procurar saber, é que hoje a gente vive outra grande doença nas religiões, que são o fato de procurarmos explicações para aquilo que acreditamos e fundamentarmos com a Bíblia ou os documentos da igreja. A gente acha hoje pessoas, por exemplo, que fumam, que tentam achar na Bíblia a explicação do fumar. Pessoas que bebem e tentam achar na Bíblia a explicação do beber. Pessoas que são assim ou são assado e tentam achar na Bíblia a explicação. E eu sempre digo, se você tenta buscar tanta explicação assim para suas atitudes, no mínimo é porque nem você acredita que suas atitudes são certas. Por que eu digo isso? Porque Deus, ele deu inteligência ao ser humano. E a inteligência que Deus deu ao ser humano não foi para ficar decorando fórmula. É bom decorar, é até legal e muitas vezes necessária. Por exemplo, quando eu fazia faculdade de teologia, eu tinha que decorar muita coisa. Senão eu não passava nas famosas provas de trindade, moral, escatologia. Tem que decorar, sim, muitas coisas. Mas Deus deu inteligência para que a pessoa pudesse voar, pudesse refletir, pudesse, espalhar tudo assim em cima da mesa e pensar sobre todas as coisas. Então, queria que você começasse a perceber se o seu rezar o texto todo dia, se o seu não beber, se o seu não fumar, se o seu não trair, se o seu ir à igreja todo dia, ou participar da missa, do culto, não sei de que religião você participa. Queria que você percebesse que suas atitudes, elas têm uma explicação racional ou é apenas obediência de regras externas. Não estou dizendo que as regras externas sejam ruins. Não estou dizendo que as regras externas elas sejam desnecessárias. Não é isso. Mas toda regra externa, inclusive dentro da casa, quando você diz a seu filho, meu filho, lave aqui os pratos. Essa regra, ela tem que ter uma explicação. Você tem que ensinar para o menino que isso vai dar para ele autoridade, vai dar para ele autonomia, vai dar para ele saber viver um dia sozinho, vai dar para ele que se ele sair de casa ele sabe se virar, vai dar para ele um entendimento de que ele precisa ajudar também a mãe, o pai, todo mundo. Tem que ter uma explicação, gente. Uma explicação, ela é sempre, sempre necessária. Termino como eu iniciei. Pergunte às pessoas que você conhece. Assim como eu mandei meus alunos perguntarem, até a bispos, padres, leigos, funcionários, qualquer pessoa. Quem é Deus? Não peça passagem bíblica, não peça um documento decorado. Peça que ele fale aquilo que ele entende de Deus. E aí você vai perceber se a gente vive ou não num mundo onde a gente acredita no que a gente nem sabe falar. Então, quando Bruno Forte faz a pergunta, elenca essa necessidade, quando Bruno Forte ele aperta a gente com a história do Deus dos cristãos, faz-nos verdadeiramente pensar e perguntar: o Deus dos cristãos é um Deus cristão? Ou o Deus de Jesus era um
E como nós não seguimos, não entendemos, não queremos, não procuramos, não estudamos esse Deus, a gente fica inventando os deuses que nos agradam ou os deuses que, em geral, eu sigo. Por que você segue? Porque eu vou seguindo e vou seguindo. E não sei por que ele é tão diferente do de Jesus. A minha proposta aqui não é dizer quem é Deus, a minha proposta aqui não é dizer que você é um crente fajuto, um católico mentiroso, um espírita sem futuro, um ateu safado. Mas a minha questão aqui é somente colocar uma interrogação na sua forma de amar, sua forma de ter amigos, na sua forma de ver a liberdade, na sua forma de viver na internet e também na sua forma de crer. Pense nisso. Deus abençoe, curta, compartilhe, comente, faça esse vídeo chegar a todas as pessoas, pois precisamos responder a pergunta: o Deus dos cristãos é o Deus cristão? Um abraço.